Em 21 de novembro de 1990, estreava nos cinemas de todo o Brasil o segundo filme do Predador. E dessa vez em uma selva petrificada chamada Los Angeles. Iremos conhecer a história e algumas curiosidades sobre esse filme que surgiu ali vindo dos quadrinhos e que conquistou muitos fãs. Pode não parecer, mas essa obra incrível já está completando, sabe quantos anos? 32 anos! Dá pra acreditar? Mas antes, se você é um fã de Predador, não deixe de se inscrever aqui nos Anos Incríveis. E vamos então conhecer mais sobre a produção do Predador 2, A Caçada Continua. E hoje iremos falar de um dos maiores clássicos da ficção científica. Los Angeles, 1997. O pânico e o caos se instauram na cidade, enquanto tentavam conter os embates de gangues que estavam se tornando cada vez mais frequentes. A polícia de Los Angeles se depara com uma série de assassinatos misteriosos e brutais. Mas essas mortes não eram obras de humanos, e sim de um alienígena que encontrou naquela cidade um ambiente perfeito para uma caçada. Então, cabe ao tenente Mike Harrigan, junto com seus parceiros Leona e Danny, descobrir os segredos dessa ameaça de outro planeta. O sucesso do primeiro Predador foi muito importante para que o Predador 2 pudesse acontecer. Mas segundo os irmãos Jim e John Thomas, que foram os roteiristas do primeiro filme e também do segundo, e mais importante ainda foi o sucesso do Predador nos quadrinhos. Pois é, a Fox só se convenceu de que uma sequência seria uma boa ideia depois do sucesso da primeira série de quadrinhos do Predador. Com o aval da Fox, deram início às gravações do segundo filme dos Yautja, ou conhecido mundialmente como Predador, que teve como base justamente os quadrinhos Predador Concrete Jungle, lançado pela Dark Horse. Entre alguns elementos em comum temos o cenário urbano, com o Predador atacando membros de gangues, e policiais investigando essas mortes e acabando no rastro alienígena. E quem aí se lembra daquela cena famosa do ataque no metrô? E que os roteiristas também acabaram incluindo após ver nos quadrinhos. Mas em O Predador 2, não temos o irmão de Dutch, e sim o tenente da polícia Mike Harrigan, que foi interpretado pelo ator Danny Glover. Hey, Harrigan! More victims, more mutilation! Fuck you! As gravações do filme estavam previstas para acontecer em Nova York, assim como nos quadrinhos, mas as locações foram mudadas para Los Angeles, mas por questões de orçamento, e aproveitando também, já que o estúdio da Fox também ficava na cidade. Um fato curioso é que nessa época Los Angeles ainda não tinha uma linha de metrô, e com isso algumas das cenas foram gravadas em São Francisco. Um detalhe que mudou no filme foi a presença de Dutch, o personagem de Arnold Schwarzenegger em O Predador. Os planos eram que Arnold Schwarzenegger voltasse para fazer a sequência do filme, mas o ator não se agradou do conceito do filme e muito menos do salário que estavam oferecendo para ele. Então, Arnold Schwarzenegger acabou recusando o papel, que foi reescrito e se tornou o personagem de Peter Case, da OWF, vivido pelo ator Gary Busey. A fucking alien. O diretor Stephen Hopkins queria dessa vez um caçador com estilo um pouco diferente do que nós havíamos visto no primeiro filme. Digamos assim, que fosse algo mais urbano, mas não apenas isso, mas que teriam rostos diferentes e deixando claro que se tratava de indivíduos diferentes, mas ainda assim da mesma espécie. E a partir daí, foi pedido ao designer Mark Crash McHenry, que na época ainda é um iniciante do cinema, mas muito talentoso, que desenhasse um novo rosto do Predador, que tinham cores e textura, onde podemos ver claramente que foi inspirado em cobras.
Stan Winston e sua equipe aprimoraram o visual do personagem, trazendo consigo novos acessórios e uma armadura rica em detalhes. Mas é claro que não poderia faltar todo aquele armamento que o personagem traz consigo, e que dessa vez inclui uma lança retrátil, um disco inteligente e um lança-redes. O ator Kevin Peter Hall, que também viveu o Predador no filme de 1987, retornou ao elenco. E ele não fez só o Yautja, que é o principal do filme. Ele também era líder da tribo que nós vemos no final. Mas infelizmente, o ator veio a falecer 5 meses após a estreia de O Predador 2. Para as filmagens de Predador 2, não foi nada fácil. O problema todo foi ter que lidar com o caos de Los Angeles e os moradores das redondezas que pareciam não estar gostando nem um pouco da presença deles ali. Eu vou contar uma coisa para vocês horrível. Alguns moradores dali dos prédios chegaram a jogar, sabe o quê? Sacolas com fezes na equipe que ali estavam trabalhando. Minha nossa! E algo muito bizarro aconteceu durante a limpeza de um dos becos para gravar uma das cenas. Foi encontrado um cadáver. Imaginem a loucura! Em uma das cenas mais difíceis de serem gravadas foi a cena do abatedouro. Minha nossa, essa cena durou 4 dias para ser realizada. Isso ocorreu por causa da quantidade de água necessária e da iluminação local. E ainda a equipe precisou usar máscaras respiratórias por causa dos detritos químicos que ali estavam. E foi nesse filme que a gente pôde ver pela primeira vez o interior de uma nave Yautja. E o visual foi criação do designer de produção Lawrence J. Powell, que já havia trabalhado e teria sido indicado ao Oscar por seu trabalho em Blade Runner. Legal, né? Ele queria uma nave diferente, algo mais orgânico, que não tivesse botões, saindo das coisas óbvias, tradicionais que estávamos acostumados a ver. E dentro dessa nave havia uma parede onde poderia ser encontrado uma espécie de troféu, onde os fãs mais atentos poderiam ver um crânio de xenomorfo. O crânio encontrado era uma forma que a produção encontrou de homenagear o primeiro quadrinho de Alien vs Predador, lançado 1 ano antes. Ele foi feito esculpido pelo artista Kevin Hudson, e isso fez com que muitas pessoas quisessem ver os dois em um embate no cinema. Mas esse sonho só veio a ser realidade 14 anos mais tarde. Outra coisa muito legal que descobrimos nesse filme foi a aparição de outros predadores, deixando claro que eles não caçam sozinhos, mas sim juntos a outros membros de suas tribos. Podemos ver isso através dessa cena memorável que, por sinal, foi uma das mais caras. Fazer um predador não foi nada barato. Agora imaginem fazer um clã, uma família deles. Imaginem! Foram usados 9 trajes adicionais, cada um com suas cores, mas com texturas e equipamentos diferentes, e a partir daí já havia um molde para fazer os corpos dos Yautja. No entanto, as cabeças foram esculpidas uma a uma. Imaginem o trabalho! E em alguns momentos você já deve ter perguntado como era possível predadores tão grandes, altos. É claro que precisava de pessoas altas o bastante. Foi daí que usaram os jogadores de basquete para trazer esse clã à vida. E muitos desses eram os jogadores do Los Angeles Lakers, convidados pessoalmente pelo próprio Danny Glover, que é um fã de carteirinha da equipe. Mas o que restou desses trajes foram só as lembranças, já que todos os trajes simplesmente sumiram.
Ninguém até hoje sabe o que aconteceu com esses trajes. Fica um mistério aí. No fim do filme, temos uma surpresa. Vemos um predador que marcou demais o primeiro filme, o Elder Greenback. Com o visual de um predador mais velho, ele entrega a Harrigan uma arma de 1715, isso mesmo, como prêmio por ter vencido o caçador da cidade. E essa arma mostra que os Yautja já haviam visitado a Terra há muito tempo. Esse filme, por conter muita violência gráfica, quase foi o primeiro filme a receber a classificação NC-17, que havia sido acabada de ser constituída nos Estados Unidos. Mas a produção realizou alguns cortes e ainda assim conseguiram encaixar ele como um filme R. E detalhe, o filme foi recortado mais de 20 vezes para conseguir alterar sua classificação indicativa. E para piorar mais a situação, a estreia dele nos cinemas não foi nada legal. Recebeu muitas críticas negativas da imprensa. E apesar dele ter superado o seu investimento nas bilheterias, ele foi considerado um fracasso e uma decepção comparado ao seu antecessor de 1987. Mas, é como sempre digo, isso não desmerece a obra, pois é um filme muito querido pelos fãs, ganhando o status de cult dentro dessa franquia ao lado do primeiro filme. Esse foi nosso vídeo de hoje. Para mais vídeos e curiosidades sobre filmes, se inscreva aqui no Anos Incríveis. Deixe seu like e comente aqui embaixo sua experiência com esse filme. E se você tiver alguma sugestão e curiosidade sobre algum filme, deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo!